Usei a Virgem Maria como peso na academia. Daquele dia em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Laerte e eu fiz a coisa mais desrespeitosa que um homem pode fazer. Peguei uma imagem da Virgem Maria que minha mãe guardava no altar da casa, amarrei uma corda nela e usei como peso na minha academia. Ria enquanto fazia supino com a santa pendurada na barra, filmando tudo para postar nas redes sociais. Olha só, pessoal, até Nossa Senhora está me ajudando a ficar forte. Eu debochava para os amigos que gravavam. O som das minhas gargalhadas ecoava pelo salão vazio da academia, misturado com o barulho do ferro batendo contra ferro. Era uma terça-feira de manhã, e eu estava me preparando para mais um dia normal de trabalho. Dono da maior academia do interior de São Paulo, eu me achava o cara mais esperto da cidade inteira. Tinha construído aquele negócio do zero, suando cada centavo. E agora via o dinheiro entrando todo mês. Meus músculos eram o meu orgulho. Minha inteligência era minha arma, e minha irreverência era minha marca registrada. Ninguém mexia comigo porque eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua, sempre estava um passo à frente de qualquer conversa. Religião, para mim, era coisa de gente fraca, coisa de quem precisava de muleta para conseguir viver. Eu olhava para as pessoas saindo da missa de domingo e pensava, pobres coitados, perdendo tempo com fantasias em vez de correr atrás da vida real. Minha filosofia era simples. Você tem 2 mãos, 2 pernas, um cérebro. Use tudo isso e pare de pedir ajuda para quem não existe. Minha mãe, Dona Rosa, era o completo oposto de mim. Todos os dias, às 6 da tarde em ponto, ela se ajoelhava no altar que tinha montado na sala e rezava o terço inteiro. Eu passava por ali, via ela sussurrando as Ave-Marias e só conseguia balançar a cabeça. Mãe, seus santos não existem, pare de perder tempo, eu falava, pegando um copo d'água na cozinha. Ela me olhava com aqueles olhos cansados, suspirava e continuava rezando. Às vezes eu parava para ouvir as orações dela. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. A palavra pecadores me incomodava. Pecador de quê? Eu trabalhava honestamente, pagava meus impostos, não roubava ninguém. Se existisse um Deus mesmo, ele deveria estar orgulhoso de mim, não precisando de desculpas. Meus amigos, Leandro, Gustavo e Marcelo, me seguiam em tudo. A gente tinha virado um grupo inseparável, sempre apostando quem conseguia ser mais irreverente, mais corajoso, mais livre de qualquer tipo de amarra social. Era uma competição constante. Se um postava uma piada sobre padre, o outro tinha que postar algo ainda mais ousado. Se alguém imitava uma reza, o próximo tinha que filmar algo ainda mais provocativo. Eu era sempre quem levava a brincadeira mais longe. Postava vídeos imitando padres, fazendo piada com procissão, zoando com tudo que era considerado sagrado na cidade. Meus seguidores nas redes sociais adoravam. Os comentários eram sempre, Laerte, você é demais. Era finalmente alguém que fala a verdade. Se você tem coragem que eu não tenho. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário positivo alimentava ainda mais minha certeza de que eu estava certo. Mas nem todo mundo ria das minhas palhaçadas. Minha ex-esposa, Fernanda, tinha me deixado exatamente por causa disso. Você virou uma pessoa amarga, Laerte, ela disse na nossa última briga, com o Matheus, meu filho de 8 anos, escutando tudo do quarto ao lado. Você não respeita mais nada, não tem mais limites. Como é que eu vou criar o Matheus perto de alguém que só sabe desrespeitar e ridicularizar? Eu tentei argumentar que era só humor, que ela estava sendo dramática demais, mas Fernanda já tinha decidido. Arrumou as malas, pegou o menino e foi embora. Quando você aprender a ter respeito pelas coisas que são importantes para outras pessoas, me liga. Foram as últimas palavras dela antes de fechar a porta. Fiquei sozinho naquela casa grande, com apenas minha mãe para fazer companhia. Dona Rosa nunca falava nada sobre a separação, mas eu via nos olhos dela uma tristeza que não existia antes. Era como se ela soubesse que alguma coisa em mim tinha mudado para pior, mas não sabia como me ajudar. As noites ficaram mais silenciosas. Eu chegava cansado da academia, tomava um banho, jantava vendo televisão e ia dormir. Sempre que passava pela sala, via minha mãe no altar, com a mesma imagem da Virgem Maria que ela venerava há décadas. Uma santa pequena, de uns 15 centímetros, com o manto azul desbotado pelo tempo e as mãos juntas em oração. Era uma peça simples, sem nada de especial. Mas para minha mãe, representava tudo. 3 dias depois do vídeo viralizar na internet, eu estava fazendo meu treino matinal de sempre. Era uma quinta-feira ensolarada e a academia estava vazia porque ainda eram 7 da manhã. Eu gostava desse horário. Podia treinar em paz, sem ninguém me incomodando ou pedindo dicas de exercício. Coloquei minha playlist de rock pesado, ajustei os pesos na barra e comecei minha série de supino. Estava na 3ª repetição quando senti uma dor estranha nas costas. Não era uma dor muscular normal, daquelas que a gente sente quando força demais um movimento. Era diferente. Era como se algo invisível estivesse me empurrando com muita força contra o banco. Tentei ignorar e continuar o exercício, pensando que era apenas uma má posição,
mas a dor foi aumentando. A cada repetição parecia que uma mão gigante estava pressionando minha coluna contra o banco de supino. Meus braços começaram a tremer, não de cansaço, mas de algo que eu não conseguia explicar. Era como se uma corrente elétrica estivesse passando pela minha espinha, só que ao contrário, em vez de dar energia, estava tirando toda a força do meu corpo. Na quinta repetição, aconteceu. A barra que eu levantava há anos, com um peso que era rotina para mim, de repente travou no ar. Não consegui mais movê-la nem para cima nem para baixo. Era como se ela tivesse grudado numa parede invisível. Forcei com toda a energia que tinha, mas nada. A barra estava completamente imóvel e o peso estava esmagando meu peito. Foi nesse momento que ouvi o estalo. Um som seco, como um galho quebrando que veio de dentro da minha coluna. A dor foi instantânea e absurda. Gritei de uma forma que nunca tinha gritado na vida. Um grito que saiu do fundo da minha alma. A barra caiu do lado do banco com um barulho ensurdecedor e eu desabei no chão. Tentei me levantar, mas meus braços não obedeciam mais. Tentei mover as pernas, mas era como se elas tivessem sido desconectadas do resto do meu corpo. Não sentia nada da cintura para baixo. Absolutamente nada. Era como se a metade inferior do meu corpo tivesse simplesmente desaparecido. Socorro! E gritei, mas não havia ninguém na academia naquele horário. Meu celular estava em cima do balcão da recepção, a uns 10 metros de distância. Comecei a me arrastar pelo chão frio, usando apenas os braços, deixando um rastro de suor e desespero. Cada centímetro parecia uma eternidade. Quando finalmente consegui alcançar o telefone, liguei para o SAMU, com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia discar. Por favor, venham rápido, implorei. Eu acho que quebrei minha coluna. Não consigo mexer as pernas. A ambulância chegou em 15 minutos, mas para mim foram 15 anos. Fiquei ali deitado no chão gelado da minha própria academia, olhando para o teto que eu tinha pintado com tanto orgulho, pensando em como tudo tinha mudado de uma hora para outra. Os paramédicos me colocaram numa maca e me levaram correndo para o hospital regional. No hospital, o Dr. Antônio, ortopedista que eu conhecia da cidade, fez todos os exames possíveis. Raio-X, ressonância magnética, tomografia, tudo o que tinha direito. Quando ele voltou com os resultados, o rosto dele estava sério de uma forma que me assustou. Laerte, ele disse, puxando uma cadeira e sentando do meu lado na maca. Você teve uma lesão na medula espinhal. Uma lesão grave. Mas, doutor, isso vai sarar, né? Em alguns meses eu volto a andar normal? Dr. Antônio balançou a cabeça devagar. A lesão é muito séria. Pelo que os exames mostram, você pode não voltar a andar nunca mais. As palavras dele caíram em mim como uma bigorna. Nunca mais andar. Nunca mais fazer supino. Nunca mais subir escadas. Nunca mais jogar futebol com meu filho. Nunca mais ser o mesmo homem forte e independente que eu sempre fui. Mas como isso aconteceu, doutor? Eu estava fazendo um exercício que faço há anos, com um peso normal para mim. Dr. Antônio folheou os exames novamente, franzindo a testa. É isso que está me intrigando, Laerte. Pela lesão que você teve, deveria ter acontecido algum acidente grave. Uma queda de grande altura, um acidente de carro, alguma pancada violenta. Mas você diz que estava apenas fazendo supino? Só isso. Supino normal, peso normal. É como se algo tivesse pressionado sua coluna com uma força impossível. Ele murmurou, mais para si mesmo que para mim. Uma força que nenhum exercício comum conseguiria produzir. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, comecei a pensar no vídeo que eu tinha postado 3 dias antes. A coincidência era estranha demais para ser ignorada. Mas era só uma coincidência, né? Não podia ser outra coisa. Essas coisas não existem na vida real. Os vídeos que eu tinha postado começaram a ser compartilhados pela cidade inteira, mas agora com uma legenda completamente diferente. Homem que desrespeitou Nossa Senhora fica paralítico, dizia um. Castigo divino atinge dono de academia, dizia outro. Em poucas horas, minha história estava sendo contada como exemplo de punição celestial. Minha mãe chegou ao hospital 2 horas depois que me internaram. Quando ela entrou no quarto e me viu ali na cama, sem conseguir mexer as pernas, os olhos dela se encheram de lágrimas que ela tentou esconder. Sentou na cadeira ao lado da minha cama e segurou minha mão. Mãe, eu disse, o doutor falou que eu posso não voltar a andar. Dona Rosa apertou minha mão mais forte. Deus sabe de todas as coisas, meu filho. Ele sabe o que está fazendo. Aquela resposta me irritou profundamente. Mãe, pelo amor de Deus, para com isso. Se o seu Deus existisse mesmo, por que ele deixaria isso acontecer comigo? Eu trabalho honestamente, não faço mal para ninguém. Ela ficou em silêncio por um momento, apenas segurando minha mão e olhando para meu rosto. Laerte, você lembra do vídeo que você postou semana passada? Meu sangue gelou. Que vídeo? Do supino. Com minha imagem da Virgem Maria. Tentei negar, mas as palavras não saíam. Minha mãe sabia. Claro que ela sabia. Uma mãe sempre sabe quando o filho está mentindo. Como você soube? As pessoas da cidade me mostraram. Umas para me machucar, outras porque se preocupavam comigo. Ela suspirou fundo. Eu chorei muito quando vi Laerte. Não por causa da imagem, ela é só um objeto, mas por ver o que você tinha virado.
Um filho que eu criei com tanto amor, fazendo uma coisa daquelas. A culpa que eu senti naquele momento foi pior que a dor nas costas. Ver minha mãe, aquela mulher que sempre me amou incondicionalmente, sofrendo por causa da minha estupidez, me partiu por dentro de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Mãe, eu só queria fazer uma brincadeira. Não pensei que ia magoar você. Eu sei, meu filho. Eu sei que você não fez por maldade. Mas às vezes, nossas brincadeiras podem machucar mais gente do que imaginamos. Nos dias seguintes, minha situação se espalhou pela cidade inteira. Pessoas que eu nem conhecia vinham me visitar no hospital, umas para demonstrar solidariedade, outras apenas por curiosidade mórbida. Algumas chegavam sussurrando entre si. É ele mesmo, o cara que usou a santa como peso. Meus amigos, Leandro, Gustavo e Marcelo, apareceram no primeiro dia, meio sem jeito, sem saber o que falar. A brincadeira tinha perdido completamente a graça. O que antes era motivo de risada agora tinha virado tragédia real. Cara, isso vai passar. Leandro tentava me animar. Você é forte, vai superar essa. Mas eu via nos olhos deles a mesma pergunta que estava martelando na minha cabeça. Será que realmente foi coincidência? Será que existe alguma coisa maior que a gente não entende? Uma semana depois, recebi alta do hospital numa cadeira de rodas. A casa que eu conhecia desde criança agora parecia um obstáculo gigantesco. Degraus que eu subia correndo agora eram barreiras intransponíveis. O banheiro que eu usava sem nem pensar agora precisava ser completamente adaptado. Minha academia, que era meu orgulho e alegria, se tornou um pesadelo. Como é que um dono de academia paralítico ia motivar os alunos? Como é que eu ia dar exemplo de vida saudável numa cadeira de rodas? Em 2 semanas, metade dos meus alunos cancelaram as mensalidades. Em 1 mês, eu tinha perdido 70% da clientela. As contas começaram a apertar. Os equipamentos caros que eu tinha comprado com tanto suor agora pareciam monumentos ao meu fracasso. Cada haltere, cada esteira, cada banco de supino me lembrava do homem que eu era antes e que talvez nunca mais seria. Fernanda soube do acidente através dos comentários nas redes sociais. Ligou para saber como eu estava, mas deixou claro que não era uma reconciliação. Laerte, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, de verdade. Mas isso não muda nada entre nós. Você ainda precisa aprender a ter respeito pelas pessoas e pelas coisas que elas acreditam. O que mais doeu foi saber que Mateus queria me visitar, mas ela não deixava. Ele ainda é muito novo para entender tudo isso, ela explicou. Quando você estiver melhor, a gente conversa sobre as visitas. Os meses foram passando e minha situação só piorava. Fiquei 8 meses naquela cadeira de rodas, vendo minha vida desmoronar pedaço por pedaço. A academia que eu construí com tanto sacrifício estava falindo. Os poucos alunos que restavam vinham mais por pena do que por vontade de treinar. Ver aqueles homens e mulheres fortes fazendo os exercícios que eu não conseguia mais fazer era uma tortura diária. Meus amigos foram sumindo aos poucos. No começo, Leandro, Gustavo e Marcelo ainda apareciam para me visitar, tentando manter o clima descontraído de antes. Mas nossa amizade tinha sido construída em cima de aventuras, esportes, saídas para bares, coisas que agora eram impossíveis para mim. As visitas foram ficando mais espaçadas, as conversas mais forçadas, até que praticamente pararam. Marcelo foi o último a desistir. Numa tarde de terça-feira, ele veio me ver e ficou cerca de 20 minutos sentado na sala, falando sobre o tempo, sobre futebol, sobre qualquer coisa que não fosse minha situação. Quando se despediu, eu sabia que não ia vê-lo por muito tempo. E estava certo. Foi a última visita dele. A raiva que eu sentia era indescritível. Raiva de Deus, da vida, das pessoas, de mim mesmo. Raiva por estar naquela situação, raiva por não conseguir fazer nada para mudar, raiva por ter perdido tudo que era importante para mim. Qualquer coisa podia me irritar. Um copo fora do lugar, uma palavra mal interpretada, um barulho da televisão. Minha mãe cuidava de mim com uma dedicação que eu não merecia. Me ajudava a tomar banho, preparava todas as refeições, adaptava a casa para facilitar minha locomoção. E eu retribuía toda essa bondade com impaciência e rispidez. Se seus santos existissem mesmo, por que eles não me ajudam? Eu gritava com ela quando a frustração ficava insuportável. Cadê o Deus misericordioso que você tanto adora? Por que ele não move um dedo para me curar? Dona Rosa me olhava com aqueles olhos cansados, mas cheios de amor. Deus ajuda quem se deixa ajudar, meu filho. Ela respondia baixinho. Às vezes, a cura que ele tem para nós é diferente da cura que esperamos. Essas respostas me deixavam ainda mais irritado. Para com essas frases prontas, mãe. Fala logo que seu Deus me abandonou. Pelo menos seria honesto. Por dentro, uma voz não parava de me atormentar. Era como se alguém estivesse constantemente sussurrando no meu ouvido. Você fez isso com você mesmo, Laerte. Você desafiou o que não deveria. Você trouxe isso para a sua vida. Tentava ignorar essa voz, atribuí-la à depressão ou ao estresse, mas ela nunca me dava paz. Os pesadelos começaram no 3º mês após o acidente. Todas as noites, eu sonhava com a mesma cena.
Eu estava na academia, fazendo supino, e a imagem da Virgem Maria pendurada na barra me olhava diretamente nos olhos. Mas não era um olhar de raiva ou de punição. Era um olhar de tristeza profunda, como se ela estivesse sofrendo por mim mais do que eu mesmo. No sonho, ela nunca falava nada, apenas me olhava com aqueles olhos cheios de compaixão enquanto eu ria e fazia piada. E então, no momento em que a barra travava no ar, ela estendia a mão na minha direção, como se quisesse me ajudar. Mas eu, no meu orgulho, rejeitava essa ajuda e preferia cair. Acordava desses sonhos em pânico, suado, com o coração disparado. A imagem dela ficava gravada na minha mente durante horas. Era tão real que às vezes eu checava se ela estava mesmo no altar da sala, intacta, como sempre estivera. Fernanda continuava não deixando Mateus me visitar. Papai está doente, ela dizia para o menino quando ele perguntava por mim. Através de conhecidos em comum, eu soube que meu filho perguntava todo dia se podia falar comigo ao telefone. Mas Fernanda achava que eu ainda não estava em condições emocionais de ter uma conversa saudável com uma criança, e ela estava certa. Naquele estado de amargura e revolta, eu provavelmente ia descontar minha frustração no meu próprio filho. A última coisa que eu queria era prejudicar o Mateus ainda mais. Ele já estava sofrendo com a separação, não precisava carregar também o peso dos meus problemas. À noite, quando minha mãe ia dormir e a casa ficava em silêncio, eu ficava na sala olhando para aquela imagem da Virgem Maria. Ficava horas ali, numa estranha mistura de desafio e curiosidade. Se você existe mesmo, eu murmurava, me mostra um sinal, qualquer coisa. Me prova que eu estava errado. A depressão foi tomando conta de mim como uma doença silenciosa. Acordava todos os dias, sem vontade de fazer nada, sem esperança de que as coisas pudessem melhorar. O futuro, que antes parecia brilhante e cheio de possibilidades, agora era apenas um corredor escuro sem saída. Algumas noites, quando a dor emocional ficava insuportável, eu realmente pensava em desistir de tudo. Minha academia foi oficialmente fechada no 7º mês. Não conseguia mais pagar o aluguel, as contas de luz, a água, os impostos. Tudo que eu tinha construído em 10 anos de trabalho duro foi vendido por uma fração do valor real apenas para quitar as dívidas. Ver aqueles equipamentos que eram meu orgulho sendo carregados por estranhos foi como assistir meu próprio funeral. O dinheiro que sobrou da venda mal dava para cobrir os gastos básicos de casa. Minha mãe, que já era aposentada com um salário mínimo, agora tinha que sustentar 2 adultos com aquela quantia ridícula. Ela nunca reclamou, nunca me fez sentir como um peso, mas eu sabia que estava sendo exatamente isso. Um fardo na vida de uma mulher que já tinha trabalhado a vida inteira. Foi nesse período que comecei a reparar em detalhes que nunca tinha notado antes. Como minha mãe sempre deixava um prato de comida separado para mim, mesmo quando ela mesma comia pouco para economizar. Como ela acordava de madrugada para me ajudar quando eu precisava ir ao banheiro, mesmo depois de um dia inteiro cuidando de mim. Como ela rezava em silêncio toda vez que me via chorando, pensando que eu não estava prestando atenção. Uma noite, eu estava no meu quarto tentando dormir quando ouvi minha mãe conversando ao telefone com alguém na sala. A voz dela estava baixa, mas eu conseguia escutar cada palavra. Eu sei que ele está sofrendo muito, ela dizia, mas eu não posso abandonar meu filho. Ele precisa de mim agora mais do que nunca. Havia uma pausa e depois... Não, ele não está aceitando a situação ainda. Ainda tem muita revolta no coração dele. Mas eu tenho fé que Deus vai tocar o coração do meu menino. Descobri que era minha tia Ana, irmã da minha mãe, que estava tentando convencê-la a me colocar numa casa de repouso. Rosa, você já fez sua parte. Não pode sacrificar sua saúde e sua aposentadoria por causa dele, dizia do outro lado da linha. Minha mãe suspirou fundo antes de responder. Ana, aquele ali é meu filho. Eu não vou abandonar ele nunca, não importa o que aconteça. Se Jesus não abandona a gente nos nossos piores momentos, eu também não vou abandonar o Laerte nos momentos mais difíceis dele. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Ali estava eu, cheio de raiva de Deus, falando que ele tinha me abandonado, enquanto minha mãe estava sendo a própria personificação do amor incondicional na minha vida. Ela estava sendo as mãos de Deus cuidando de mim, e eu era cego demais para enxergar. No dia seguinte, tentei ser mais gentil com ela. Agradeci pela comida, pedi desculpas por ter gritado na semana anterior, tentei conversar sobre assuntos que não fossem minha deficiência. Vi um sorriso no rosto dela que não aparecia há meses. Obrigado por cuidar de mim, mãe, disse quando ela estava arrumando meu quarto. Não precisa agradecer, meu filho. É minha obrigação de mãe. Não é obrigação, é amor. E eu não tenho sido merecedor desse amor. Ela parou o que estava fazendo, veio até minha cama e me deu um abraço apertado. Você sempre vai ser merecedor do meu amor. Laerte. Sempre. Não importa o que você tenha feito ou o que você faça no futuro. Naquela noite, fiquei acordado pensando na diferença entre o amor da minha mãe e o que eu achava que sabia sobre Deus. Se existisse mesmo um Deus, será que ele me amaria do mesmo jeito que minha mãe me amava? Será que esse amor incondicional que eu estava recebendo todos os dias dela era na verdade um reflexo de algo maior? O 8º mês foi o pior de todos.
A desesperança tinha se instalado de tal forma na minha vida que eu acordava todos os dias desejando não ter acordado. Não via saída para minha situação. Não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha família própria, não tinha amigos. Tudo o que me restava era uma mãe idosa, que eu estava destruindo aos poucos com minha amargura. Você já se sentiu assim também? Como se tivesse perdido tudo que dava sentido à sua vida. Foi numa madrugada do início do 9º mês que tudo mudou. Era uma segunda-feira, 3 da manhã, e eu estava no meu quarto sem conseguir dormir. A insônia tinha virado minha companheira constante. Ficava horas olhando para o teto, pensando em como minha vida tinha desmoronado, repassando cada erro que eu tinha cometido. Resolvi ir até a sala para tomar um copo d'água. Minha cadeira de rodas fazia um barulho baixo no piso da casa, mas eu já estava acostumado a me locomover sem acordar minha mãe. Quando cheguei na sala, acendi apenas a luz pequena do corredor para não fazer muito clarão. Foi então que meus olhos encontraram a imagem da Virgem Maria no altar. A mesma imagem que eu tinha usado como peso, que tinha amarrado na barra de supino, que tinha ridicularizado na frente dos meus amigos. Ela estava lá, na mesma posição de sempre, com as mãos juntas em oração, olhando para o infinito. Mas desta vez foi diferente. Não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas foi como se ela estivesse me olhando diretamente, não de forma mágica ou sobrenatural. Ela continuava sendo apenas uma imagem de gesso. Mas havia algo naquele momento, naquele silêncio da madrugada, que me fez realmente vê-la pela primeira vez. Aproximei minha cadeira do altar e fiquei ali, encarando aquela pequena santa que tinha sido testemunha de toda a minha soberba. Comecei a lembrar de todos os momentos em que eu tinha passado por ali e visto minha mãe rezando para ela. Décadas de devoção, de pedidos, de agradecimentos, de lágrimas derramadas naquele pequeno altar. Eu não sei se a senhora existe de verdade. Comecei a murmurar, sentindo minha voz tremer. As palavras saíam devagar, como se cada uma custasse um esforço enorme. Mas se existir, eu peço perdão. Pela primeira vez em 9 meses, comecei a chorar. Não era aquele choro de raiva ou frustração que eu tinha chorado tantas vezes. Era diferente. Era um choro que vinha de um lugar muito mais profundo. Um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Eu estava errado, continuei, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu fui um idiota. Eu pensei que era mais esperto que todo mundo, que tinha descoberto alguma verdade que ninguém mais sabia, mas eu não sabia de nada. A vergonha que eu senti naquele momento foi esmagadora. Vergonha do vídeo que eu tinha feito, vergonha de ter magoado minha mãe, vergonha de ter perdido minha família, vergonha de ter sido tão arrogante e desrespeitoso. Era como se um peso gigantesco estivesse pressionando meu peito. Por favor, implorei. Me ajude a entender o que eu preciso fazer. Não aguento mais viver assim. Não aguento mais ser esse homem cheio de raiva e amargura. Se existe alguma coisa que eu possa fazer para consertar o estrago que eu fiz, me mostra. Fiquei ali por mais de 1 hora, alternando entre o choro e o silêncio. Às vezes falava com a imagem, às vezes apenas ficava quieto, tentando encontrar alguma paz no meio de toda aquela dor. Era estranho, mas pela primeira vez em meses, eu não sentia aquela raiva constante que tinha me acompanhado desde o acidente. Quando finalmente voltei para o quarto, algo tinha mudado dentro de mim. Não sabia explicar o que era, mas a sensação era como se um nó que estava apertado no meu peito há meses tivesse se afrouxado um pouco. Pela primeira vez em muito tempo, consegui dormir algumas horas seguidas. No dia seguinte, acordei com uma disposição diferente. Não era alegria, ainda estava longe disso, mas também não era aquela tristeza pesada que me acompanhava todos os dias. Era como se eu tivesse acordado de um pesadelo muito longo e agora estivesse tentando entender onde estava. Minha mãe notou a diferença imediatamente. "Você dormiu melhor hoje, meu filho?" Ela perguntou enquanto preparava o café da manhã. "Dormi, mãe. Dormi melhor do que há muito tempo." Ela sorriu, mas não fez mais perguntas. Dona Rosa era sábia o suficiente para saber quando era hora de falar e quando era hora de apenas estar presente. Naquele dia, pela primeira vez desde o acidente, eu pedi para ela me levar até a varanda da casa. Queria sentir o sol no rosto, respirar o ar fresco, ouvir os pássaros cantando. Coisas simples que eu tinha ignorado durante todos aqueles meses de depressão. Ficamos ali sentados em silêncio por um bom tempo. Minha mãe tricotava uma manta e eu apenas observava o movimento da rua. Crianças indo para a escola, pessoas caminhando para o trabalho, a vida acontecendo normalmente ao nosso redor. "Mãe", disse depois de um tempo, "você pode me perdoar por tudo que eu fiz? Por ter usado sua imagem, por ter te magoado, por ter sido tão grosso com você todos esses meses?" Ela largou o tricô e segurou minha mão. "Meu filho, eu já tinha perdoado você antes mesmo de você pedir perdão. É assim que o amor funciona." No dia seguinte, acordei cedo e pedi para minha mãe me levar até a fisioterapia. Eu tinha parado de fazer as sessões há 3 meses quando perdi a esperança de que pudessem me ajudar em alguma coisa. A fisioterapeuta, a doutora Luciana, ficou surpresa em me ver. "Laerte, que bom te ver aqui de novo", ela disse com um sorriso genuíno. "Como você está se sentindo?" "Diferente", respondi honestamente. "Não sei explicar muito bem, mas algo mudou.
Começamos a sessão com os exercícios de sempre. Movimentos para manter a circulação das pernas, fortalecimento dos braços, exercícios de equilíbrio. Nada muito diferente do que eu já tinha feito centenas de vezes antes. Mas desta vez eu estava realmente presente, realmente tentando, em vez de apenas ir levando. Foi no meio da sessão que aconteceu. Estávamos fazendo um exercício de percepção, onde a doutora Luciana tocava diferentes partes das minhas pernas e eu deveria dizer se sentia alguma coisa. Era um teste que sempre dava resultado negativo. Eu nunca sentia nada da cintura para baixo. Vou tocar seu pé direito agora. Ela disse, como sempre fazia, mas desta vez, quando ela encostou a mão no meu pé, eu senti alguma coisa. Não era uma sensação normal, não era como antes do acidente. Era como se uma corrente elétrica muito fraca tivesse passado pela minha perna. Era tão sutil que no começo pensei que fosse imaginação. Doutor, falei hesitante, eu acho que senti alguma coisa agora. A doutora Luciana parou imediatamente o que estava fazendo. Tem certeza, Laerte? Não foi impressão? Não tenho certeza de nada. Mas pareceu que eu senti você tocar meu pé. Ela repetiu o teste várias vezes em pontos diferentes das minhas pernas. Algumas vezes eu sentia aquela sensação estranha, outras vezes não sentia nada. Mas era inegável que alguma coisa estava diferente. Isso é muito incomum, ela disse, fazendo anotações na minha ficha. Vou ligar para o Dr. Antônio e contar o que aconteceu. Talvez seja interessante fazer novos exames. No caminho de volta para casa, minha mãe estava em silêncio, mas eu podia ver que ela estava emocionada. Suas mãos tremiam um pouco no volante, e ela limpava os olhos de vez em quando, fingindo que era só cansaço. Mãe, disse, não quero criar expectativas. Pode ser que não seja nada. Eu sei, meu filho, mas às vezes os milagres começam devagar, um pouquinho de cada vez. Naquela noite, voltei ao altar na sala. Mas desta vez não era um desespero que me levava até lá. Era uma gratidão estranha, misturada com esperança e medo. Esperança de que talvez as coisas pudessem melhorar. Medo de que fosse apenas uma ilusão. Se realmente foi a senhora que fez isso, murmurei para a imagem. Obrigado. E se não foi, obrigado mesmo assim por ter me dado forças para não desistir. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Às vezes eu sentia pequenas sensações nas pernas, às vezes não sentia nada. Mas havia definitivamente alguma coisa acontecendo. O Dr. Antônio marcou novos exames para a semana seguinte. Comecei a ter sonhos diferentes também. Em vez dos pesadelos com a imagem me olhando com tristeza, agora eu sonhava que estava caminhando. Não eram sonhos dramáticos ou espetaculares. Eram sonhos simples. Eu caminhando até a cozinha, subindo a escada de casa, brincando com Mateus no quintal. Uma semana depois, na fisioterapia, consegui mexer o dedão do pé direito. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível, mas tanto eu quanto a doutora Luciana vimos acontecer. Ela ficou em choque. Isso é impossível, Laerte. Sua lesão era irreversível. Todos os exames mostravam isso. Então como explica o que está acontecendo? Eu não consigo explicar. Honestamente, em 20 anos de profissão, nunca vi uma recuperação assim começar tão tarde após a lesão. Chegamos em casa naquele dia e contamos a novidade para minha mãe. Ela sentou na cadeira da cozinha e chorou. Chorou de alívio, de alegria, de gratidão. Eram lágrimas completamente diferentes das que eu tinha visto ela derramar durante todos aqueles meses difíceis. Nossa Senhora está ouvindo nossas orações, ela disse entre as lágrimas. Ela nunca abandonou você, meu filho, nem por um segundo. 3 semanas depois daquele primeiro sinal, eu estava caminhando com muletas. 3 semanas. Os médicos não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Dr. Antônio pediu todos os exames possíveis novamente. Comparou com os resultados anteriores. Consultou colegas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Laerte, ele me disse numa consulta, eu preciso ser honesto com você. Do ponto de vista médico, o que está acontecendo não faz sentido. Sua lesão na medula espinhal era grave e irreversível. Os exames de 9 meses atrás mostravam isso claramente. Mas agora... Ele balançou a cabeça, olhando para os novos resultados. Agora parece que sua medula está se regenerando de uma forma que a ciência não consegue explicar. O que o senhor está querendo dizer, doutor? Eu estou dizendo que não existe explicação científica para o que aconteceu com você. Foi um milagre mesmo. A palavra milagre saindo da boca de um médico me arrepiou inteiro. Dr. Antônio era um homem de ciência, cético por natureza, que sempre explicava tudo através de dados e evidências. Se até ele estava usando essa palavra, então realmente algo extraordinário estava acontecendo. A recuperação continuou num ritmo impressionante. Em 6 semanas eu estava andando sem apoio. Em 2 meses conseguia subir escadas. Em 3 meses voltei a correr. Era como se meu corpo estivesse se lembrando de todos os movimentos que tinha esquecido, um por um. A notícia se espalhou pela cidade inteira. O homem que tinha usado a imagem da Virgem Maria como peso e ficado paralítico estava caminhando novamente. As pessoas falavam sobre isso em todo lugar. Na padaria, no posto de gasolina, na igreja, no supermercado. Alguns diziam que era milagre.
Outros, que os médicos tinham se enganado no diagnóstico inicial, mas para mim não havia dúvida. Eu sabia o que tinha acontecido naquela madrugada quando conversei com a imagem no altar. Eu sabia que algo maior que eu tinha me ouvido quando pedi perdão. Não conseguia explicar como ou porquê, mas sabia que tinha recebido uma segunda chance. O primeiro lugar aonde quis ir quando voltei a andar foi a igreja. Há mais de 10 anos que eu não pisava numa igreja, exceto para casamentos ou velórios. Na verdade, a última vez que estive numa missa foi no meu próprio casamento com Fernanda. Procurei o Padre João, que conhecia minha família desde sempre. Ele era um homem simples, na casa dos 60 anos, que tinha visto gerações inteiras crescerem na nossa cidade. Quando ele me viu entrando na igreja, caminhando, os olhos dele se encheram de lágrimas. Laerte, disse, me abraçando forte, que alegria te ver aqui, meu filho. Padre, eu preciso contar para o senhor tudo o que aconteceu. E preciso pedir perdão. Sentamos num banco no fundo da igreja e eu contei toda a minha história. O vídeo que fiz com a imagem, minha arrogância, o acidente, os meses de depressão, a noite em que pedi perdão, a recuperação inexplicável. Padre João me ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Meu filho, disse quando terminei de falar, Deus nunca abandona nenhum de seus filhos, mesmo quando nós o abandonamos, mesmo quando o desrespeitamos, mesmo quando achamos que sabemos mais que ele. O amor dele é maior que nossa ignorância. Padre, eu quero pedir perdão publicamente. Quero que toda a cidade saiba que eu estava errado, que eu mudei, que aprendi a respeitar a fé das pessoas. Você tem certeza disso, Laerte? Vai ser difícil. Muita gente ainda tem raiva de você por causa do que aconteceu. Tenho certeza. Preciso fazer isso. No domingo seguinte, Padre João anunciou durante a missa que eu gostaria de falar para a comunidade. A igreja estava lotada. A palavra tinha se espalhado que o Laerte da academia ia dar um depoimento. Quando me levantei e caminhei até o altar, dava para ouvir os murmúrios da multidão. Bom dia, comecei, com a voz tremendo. Meu nome é Laerte, e eu vim aqui pedir perdão para vocês e para Deus por tudo que eu fiz. Contei minha história para aquelas 200 pessoas que me olhavam com curiosidade, surpresa e às vezes com desconfiança. Falei sobre minha arrogância, sobre o desrespeito que cometi, sobre o sofrimento que passei, sobre a misericórdia que recebi. Quando terminei, a igreja estava em completo silêncio. Então, uma senhora idosa na segunda fileira começou a aplaudir. Depois outra pessoa. Depois outra. Em poucos segundos, toda a igreja estava aplaudindo. Muita gente chorava. Algumas pessoas se levantaram para me abraçar. Era como se a comunidade inteira estivesse me recebendo de volta na família. Fernanda soube da minha recuperação através das redes sociais, onde o vídeo do meu pedido de perdão na igreja viralizou. Ela me ligou naquela mesma tarde e sua voz estava diferente. Não havia mais aquela dureza que eu tinha ouvido nos últimos meses. Laerte, disse, eu assisti seu vídeo na igreja. Você realmente mudou? Mudei, Fernanda. Mudei de verdade. Aprendi o que é humildade, aprendi a respeitar as pessoas, aprendi que eu não sou melhor que ninguém. E a sua recuperação? Os médicos falaram que era impossível você voltar a andar. Foi um milagre. Eu sei que pode soar estranho vindo de mim, que sempre zombei dessas coisas, mas foi realmente um milagre. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois ela disse, Mateus pergunta por você todos os dias. Ele quer te ver? Eu também quero muito ver ele, Fernanda. Senti tanto a falta do meu filho. Que tal no sábado? Posso levar ele para almoçar na sua casa. No sábado, quando vi Mateus descendo do carro da mãe, meu coração quase parou. Ele tinha crescido tanto naqueles meses. Parecia mais alto, mais maduro, mas ainda tinha aquele sorriso de menino que eu tanto amava. Pai, ele gritou correndo na minha direção. Você está andando. Mamãe disse que você tinha ficado doente e não conseguia mais andar. Estava mesmo, filho, mas agora estou bem. E com muita saudade de você. Passamos a tarde inteira conversando, brincando, recuperando o tempo perdido. Mateus me contou sobre a escola, sobre os amigos novos, sobre os desenhos que tinha feito para mim durante todos aqueles meses. Fernanda ficou mais reservada, observando nossa interação, mas eu podia ver que ela estava feliz em nos ver juntos novamente. No final da tarde, quando eles estavam se preparando para ir embora, Fernanda puxou conversa comigo em particular. Laerte, eu posso ver que você mudou mesmo. Não é só o que você fala, é como você fala, como você olha para as pessoas, como você trata o Mateus. Você parece estar em paz consigo mesmo. Estou, Fernanda. Pela primeira vez na vida, estou realmente em paz. Queria te fazer uma pergunta, disse hesitante. Você acredita que podemos recomeçar? Como família? A pergunta me pegou de surpresa. Você está falando sério? Estou, mas com uma condição. Que você continue sendo esse homem que você é agora. Humilde, respeitoso, que reconhece quando está errado. Porque eu não aguento mais viver com alguém arrogante e desrespeitoso. Fernanda, eu posso te prometer que nunca mais vou voltar a ser quem eu era antes. Aprendi uma lição que nunca vou esquecer. 3 meses depois, Fernanda e Mateus voltaram para casa.
Não foi fácil reconstruir a confiança, reconquistar o amor, reaprender a viver em família. Mas cada dia era um passo na direção certa. Cada conversa honesta, cada pedido de desculpas aceito, cada momento de carinho compartilhado era um tijolo na construção da nossa nova família. Transformei minha antiga academia num espaço completamente diferente. Mantive alguns equipamentos de musculação, mas agora também acontecem encontros de oração todas as quintas-feiras, grupos de apoio para pessoas com depressão, palestras sobre superação e fé. O lugar que antes era apenas sobre fortalecer o corpo agora, também se preocupa em fortalecer a alma. A imagem da Virgem Maria que eu usei como peso está agora no altar da minha casa, ao lado da imagem da minha mãe. Todo dia, de manhã e de noite, eu agradeço pela misericórdia que me alcançou quando eu menos merecia. Todo dia lembro que recebi uma segunda chance que nunca pensei que fosse possível. Hoje, quando conto minha história para jovens que, como eu, acham que podem desafiar tudo sem consequências, sempre termino com a mesma reflexão. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Às vezes precisamos cair no fundo do poço para aprender a olhar para o céu. Minha vida agora tem um propósito que ela nunca teve antes. Não é mais sobre ser o mais forte, o mais inteligente ou o mais bem-sucedido. É sobre ser grato, humilde e útil para outras pessoas que estão passando pelo mesmo caminho difícil que eu passei. E você, já parou para pensar no que realmente move sua vida? Qual é a força que te sustenta nos momentos mais difíceis?